Fala galera, ligado no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área, dessa vez para falar sobre as reações dos lutadores e as consequências dessa vexatória derrota do Ben Askren contra o Jake Paul numa luta de boxe que aconteceu ontem. Se você não tá por dentro, eu vou explicar rapidão. Ben Askren é um ex-lutador do UFC, foi campeão do Bellator e do ONE FC e deixou o esporte com um impressionante cartel de 19 vitórias e 2 derrotas. Ele enfrentou o youtuber e ator Jake Paul, um popstar americano de 24 anos que vem se dedicando ao boxe nos últimos anos e já tem 3 lutas profissionais. Olhando assim as credenciais pode até parecer meio bizarro, né? Discrepante um casamento entre eles, mas precisamos levar em consideração que o Ben Askren é de longe um dos piores strikers que a elite do MMA já viu. O cara é todo desengonçado, não leva jeito nenhum. A sua carreira inteira foi consolidada na base do wrestling, da luta agarrada, tanto que o Paul era favorito nas casas de apostas, só para vocês terem uma ideia. No final, nocaute brutal com 1 minuto e 18 segundos e um resultado que, sejamos sinceros, não foi uma grande surpresa, pois como eu disse, o Askren sempre foi abaixo da crítica em pé. O que pode de alguma maneira ter surpreendido, ter chocado foi a maneira que se deu, de maneira tão rápida e brutal, um golpe singular. Imediatamente a classe dos lutadores, empresários, todo mundo do MMA foi para as redes sociais comentar. E já adianto que não pegaram leve. Daniel Cormier, por exemplo, estava assistindo a luta com seu filho e fez uma postagem com a legenda: "Cara, olha essa merda. Isso é tão louco que eu e o Dandan reagimos ao nocaute em seu canal no YouTube." Depois o Herbert Burns, irmão de Gilbert Durinho, disse: "Esse FDP ainda é uma merda, mas ele nocauteou um ex-lutador de MMA de classe mundial. Ele nunca vai calar a boca sobre isso." Quem pegou ainda mais pesado foi o peso leve do UFC, Mike Davis, que escreveu: "Eu sempre disse, Ben Askren não é um lutador. Eu sinceramente não sei como aquele cara conseguiu chegar a algum lugar nos esportes de combate." Eric Enders, peso médio do UFC, também ironizou, dizendo quanto que o Askren deve ter recebido para envergonhar a classe, para envergonhar todos os lutadores. E até o imortal BJ Penn ressuscitou das cinzas, deu as caras para desafiar o Jake Paul. Se liga só, abre aspas: "Me envia um contrato e eu vou feliz da vida bater nesse FDP. Eu vou nocautear ele em menos de um round." Essas foram apenas algumas das revoltas, algumas das postagens, tiveram centenas, eu não tenho como trazer todas aqui. Mas a gente consegue entender, são por razões óbvias, né? Essa alcunha de um ex-lutador de MMA profissional ser subjugado, ser humilhado por um cara que está se dedicando ao boxe há apenas alguns anos, alguns meses, pega muito mal para a classe, pega muito mal para o esporte. O próprio Askren pediu desculpa a todos pelo resultado, se disse constrangido, garantiu que nunca mais vai lutar e indicou que Tyron Woodley deveria enfrentar o Paul na sequência. Mas sinceramente eu acho que ele nem ligou muito pro resultado. Tem um vídeo dele rodando logo depois de ser nocauteado em que ele tá indo pros vestiários, em que ele tá felizão, sorrindo à toa, como se tivesse acabado de sair de uma aula de CrossFit. Tá tranquilo, nem parece que acabou de ser humilhado perante o mundo inteiro. Hoje, se ele abrir as suas contas bancárias, o seu saldo, aí sim o cara vai ter um motivo muito especial para sorrir de orelha a orelha. A bolsa declarada dele foi de $500 mil, sem o pay-per-view, é claro, porque se pegar o montante deve bater na casa de 1 milhão. Ou seja, muito mais do que ele já chegou perto de ganhar no MMA. E o dobro do que ganhou ontem também Robert Whittaker, que ao mesmo tempo, na luta principal do UFC Fight Night, estava dando uma verdadeira aula de trocação para o Kelvin Gastelum e relembrando a todos porque é um dos melhores lutadores do mundo. E detalhe que o Jake Paul ganhou ainda mais, $690 mil declarados. Claro, pay-per-view, ações, marketing, tudo junto vai bater a casa de 1 milhão, 1,5 milhões. Sem contar que ele também pode tirar $1 milhão de Dana White, porque o Careca revelou nos últimos dias que tinha apostado essa quantia, 1 milhão, na vitória do Ben Askren. Agora certamente deve estar com uma dor de cabeça de arrependimento, porque ele se deu muito mal nessa, né? Será que vai pagar ou vai bancar o caloteiro? Mas no final das contas tudo isso mostra que esse lado de super lutas, de puro entretenimento, business, deixando o mérito esportivo de lado, deve virar uma tendência cada vez mais frequente nos dias atuais, hein? Não só lá, mas aqui no Brasil. Se alguém pegar isso, pode se dar muito bem. Não à toa, Whindersson Nunes e o Popó também já estão se, entre aspas, provocando uma brincadeira nas redes sociais para tentar casar uma luta como essa. Então, pegando esse gancho, eu deixei por último uma mensagem do peso leve do Bellator, Saad Awad, que disse o seguinte:
Pode parecer improvável, mas eu garanto que será Jake Paul contra Conor McGregor antes que você perceba. Vale lembrar que o Paul já tinha desafiado o irlandês no ano passado, quando ele venceu uma luta de boxe naquele card que teve o retorno do Mike Tyson. Eles chegaram a trocar algumas farpas nas redes sociais, mas não foi pra frente. Se essa luta, meus amigos, um dia acontecer, pode ter certeza que vai quebrar todos os recordes possíveis de pay-per-view. Estamos falando de um cara que é um fenômeno comercial esportivo e do outro que é um fenômeno comercial da base do entretenimento. Todo mundo vai sentar para assistir, não tem como dar errado. Ainda mais se o McGregor em julho for novamente deitado, acabar sendo derrotado por Dustin Poirier e ficar completamente sem rumo na elite do peso leve do UFC. Vocês acham que essa não seria a saída, a fuga triunfal para o irlandês? Sabendo como a banda toca e sabendo como o irlandês prioriza o verde, sinceramente, meus amigos, eu ficaria 0% surpreso se isso acontecesse. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de toda essa história, de tudo isso que vem acontecendo e o que acharam da derrota do Ben Askren? Esperavam que fosse dessa maneira, tão acachapante, tão brutalizado da maneira que ele foi? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Lembrando rapidinho, hein? Amanhã, vídeo falando sobre Israel Adesanya e Robert Whittaker, o futuro que deve casar essa luta. Os dois já trocaram algumas farpas, algumas declarações nas redes sociais e palpites, hein? Jéssica Batistaca contra Valentina Shevchenko, Kamaru Usman versus Jorge Masvidal, entrevista exclusiva com Glover Teixeira e com Jéssica Batistaca, com Thiago Marreta, tá tudo no ar. Nessa terça-feira também entrevista com Nathan Schutle, bicampeão da PFL, que na sexta-feira retorna ao cage, ao octógono. PFL vai voltar a sua temporada. Vou gravar com o Fabrício Verdun essa semana também. Tem muito conteúdo bacana aqui no Super Lutas nos próximos dias. Essa semana vai estar bem cheia, então aproveita para se inscrever, para ativar o sino, para deixar o like, porque assim que eu for soltando, você vai recebendo a notificação e ficando por dentro de tudo. Beleza? Obrigadão pela audiência, obrigado pelo feedback. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!